Edgar, vamos ingressar um pouco na questão do bushcraft, né? A gente estava conversando. Eu queria, antes de começar, assim, o bushcraft, a gente conversou um pouco antes da live sobre o bushcraft, né? Que, ao contrário dos outros tipos de atividades ao ar livre, né? Que normalmente eu uso muito esse termo, né? Muito plástico, né? Que é aquela, você está ali, não toca em nada, não vê nada e tudo mais. O bushcraft ele pega um nicho da galera que tenta ter uma interação maior com a natureza, né? Uma integração com a natureza, quem sabe utilizando alguns recursos da natureza. E a gente hoje, né? Que é o nosso meio, o nosso grupo, né? Do Guerreiros Bushcraft, ele está nessa luta e a gente tenta muito saber qual o meio termo e o que a gente pode, porque assim, tanto existe uma grande quantidade de pessoas, né, que está crescendo, quer pertencer, quer ter uma integração maior com a natureza nesse sentido, né, e ao mesmo tempo também tem um outro lado, né, pessoas assim como você, que embora você tenha um conhecimento, mas outros gestores de unidade de conservação não têm, na questão de desconhecer, né? O que é o bushcraft, é um nicho novo que está começando agora, enfim. E existe muito essa questão não só a falta de comunicação, mas também desse conhecimento, né? Porque a gente, por exemplo, a gente tem casos de colegas que vão para o mato, às vezes não é unidade de conservação, mas aí as pessoas, moradores, acham que a gente é caçador e não tem intenção de caça, sabe? A intenção realmente é de usufruir da natureza, mas ali um pouco mais do que um visitante, simples visitante, só que também não ao ponto de destruir, né? Você no meio assim dos gestores de parque, eu sei que você é uma pessoa que referência no estado do Rio de Janeiro com relação à gestão de parques. Eu posso dizer que eu conheço de perto, sei que você com certeza participa de muitos eventos e tudo mais. Você já ouviu falar alguém sobre essa questão de bushcraft? Pode falar que não, a gente já está acostumado já, mas alguém sobre esse meio, algum conhecimento já foi ventilado sobre isso? Não, sim, né? Já ouvi falar. Na verdade, tive mais interesse, né? Depois de ver, né? Né, você postando lá algumas coisas, aí eu tive interesse de entender um pouco. E até porque eu falei, cara, se esses caras estão lá, daqui a pouco esses caras vão invadir aqui o parque aqui. Desculpa até o termo invadir, mas eu vou te explicar o porquê. Né, vão invadir o parque aqui, e aí eu quero entender o que esses caras estão fazendo para justamente eu não olhar de forma, né, preconceituosa ao ponto de não entender, né, e aí já chegar e tomar uma medida sem entender realmente o que está acontecendo ali. Mas vamos lá, o que acontece? Por que o tema invadir? Porque o que acontece? Dependendo da unidade de conservação e do zoneamento do qual você, né, adentrou ali, aí por isso que o tema é invadir. Porque o que acontece? Vamos lá, o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. A zona de uso intensivo do parque corresponde a 49,9%, nada mais do que 4% do parque. Ou você não conhece, como é que você vai entender que você está dentro da zona de uso intensivo do parque, né? Que você está nos 4% permitido, você não vai saber, né? E aí depois você entrou pela Serra do Vulcão, foi na rampa de voo livre, e aí na hora de descer na rampa de voo livre tem uma trilhazinha à direita que você falou, caraca, olha só que trilha maneira. Você entrou. Aí você pegando essa trilhazinha para a esquerda, você se mantém dentro da zona de uso extensivo, que ainda é uma área permitida com guia turístico. Mas se você entrasse à direita, você estaria entrando dentro da zona de uso intangível. E aí sim, aí entra nesse caso. Você estaria invadindo. Mas aí vamos lá, pela falta do conhecimento, ali talvez, né, quer dizer, talvez não tem uma placa ali dizendo, né, que você daqui para cá é a zona de uso intangível, daqui para cá não é, com exceção, né, do céu aberto, né, que agora eles tiraram a placa, a gente vai até colocar de novo, que tinha uma placa dizendo, né, que você não poderia entrar ali. Então, às vezes, né, você acaba, né, dentro dessa ideia, né, da prática, você quer entrar numa área, né, e aí, claro, entrar numa área mais preservada, longe daquele tumulto, né, ter um pouco mais de privacidade, até para você ter esse contato, né, porque quer escutar um pássaro cantando, você não vai escutar do lado de uma cachoeira que o pessoal tá tomando banho gritando, de repente com uma caixinha de som, escutando funk, sei lá o que, não é nada contra, eu falei funk assim só para falar, porque é o que a gente mais escuta, mas podia estar escutando um pagode, por exemplo.
Então, o que acontece? Cara, é isso. Então você vai se isolar um pouco. E aí, o que talvez já a galera esteja passando? O plano de manejo da unidade de conservação é que diz o que pode e o que não pode dentro daquela unidade. Então, se o meu plano de manejo não permite acampamento dentro da unidade, de forma alguma eu posso permitir acampamento dentro da unidade. Entendeu? Então, porque é a regra, tá escrito ali, a não ser que aí, pô, aí, vamos lá, começou a surgir, né, esse tipo de atividade vem crescendo, e aí, o que eu faço? Aí, pô, assim, o caminho, né, que eu indico, é a galera entrar, né, tentar uma fala dentro de um conselho, de uma unidade dessa, e pedir, apresentar, né, a atividade e pedir que, de alguma forma, né, seja adequado, né, o uso da unidade para esse tipo de atividade, né? Claro, vai ter um estudo, se essa atividade, né, realmente não impacta, se não vai contra, né, os objetivos dos quais, né, aquela unidade foi criada. Então, assim, como é uma coisa nova aqui, né, no estado, né, pelo menos, né, tô conhecendo há pouco tempo, conheci, né, através do Ângelo, é uma coisa que você ainda está muito novo. Então, assim, ainda vai ter várias discussões. Por exemplo, na reserva biológica do Tinguá, né, reserva não é permitido, né, muito mais restritivo ainda. Tem pessoas que estão, né, entraram dentro do conselho e estão pedindo autorização para poder conseguir criar espaços para ter seus pontos de orações. Tá em discussão. Né? Tá tendo um estudo de impacto, tá vendo toda a flexibilidade que a legislação possa permitir ou não permitir, mas digamos que consiga, né? Mas se ninguém provocar, nunca ia acontecer. O cara ia continuar invadindo a reserva biológica, o fiscal ia lá, ia multar, aquela coisa toda, né? O cara sairia chateado, mas aí tá tentando um diálogo, uma construção para encontrar um meio termo. Porque, querendo ou não, a floresta intocada, ela não está protegida. Né? Isso é uma ilusão. A reserva biológica do Tinguá é exemplo disso. Né? Eu fiquei muito tempo ali, né, no Tinguá, Rio Douro e Jaceruba, e sei muito bem que a reserva biológica não é intocada. Você proibir as pessoas de entrar lá, você não está protegendo ela. Porque o caçador continua entrando, o palmiteiro continua entrando, o cara que né, vai fazer um monte de besteira lá dentro, ele continua entrando, continua fazendo besteira, e o melhor, muito mais à vontade. Por quê? Porque ele sabe que ele tá tranquilo. Não vai ninguém, pô. Então ele tá à vontade. Entendeu? Então essa ilusão da floresta intocada, ela é isso aí, é ilusão. Não existe. Entendeu? Você tem que criar mecanismo de conseguir conciliar. Claro, tem as áreas que, né, que por questões, né, biológicas, de biodiversidade, né, um animal ameaçado, uma planta ameaçada de extinção, que você não pode entrar, uma matriz genética muito bem preservada, que só a presença do ser humano ali já causa um impacto. Então você isola aquela área, mas tem toda uma área que você pode trabalhar. Né? Por exemplo, o parque tem 1.100 hectares. De 1.100 hectares, será que não teria uma área que a gente conseguiria fazer um espaço, né, né, para esse tipo de atividade? Né? Por exemplo, a reserva biológica, né, tem 26 mil hectares. Será que numa área não poderia ser aberto para zona de uso intensivo, né, uma área que já está impactada, pelo menos para conhecer, né, vai lá, não vai ser permitido banho de cachoeira, mas a população tem que entender o que tem aqui dentro. Ó, essa reserva, ela é reserva por quê? Tá vendo aquela árvore ali? Aquilo ali é um tapioã. Até há 5 anos atrás, essa árvore era extinta. Através de uma pesquisa do Jardim Botânico, nós encontramos essa árvore aqui. Só tem 5 exemplares até agora encontrado. É ameaçadíssima de extinção. Por isso que não pode, entendeu? Então, se a pessoa não sabe disso, como é que ela vai cuidar? Como é que ela vai preservar? Como é que ela vai passar isso para outras pessoas, entendeu? Mesma coisa no parque. Tu entra ali no parque, tá, é um parque, tu pode entrar. Mas se eu não tiver nada mostrando por quê, pô, tá vendo? Essa árvorezinha aqui é por causa disso, essa trilhazinha nós mudamos o percurso dela porque, por exemplo, agora nós encontramos uma begônia ameaçada de extinção. E a begônia está justamente na trilha que vai para a Janela do Céu, que é um dos atrativos mais procurados no final de semana. Aí quando eu mudar esse percurso, tu não vai poder mais descer reto, vai ter que fazer uma volta assim. Mas por que essa volta? Pô, porque, né, isso aí, existe a begônia, tudo isso. Existe uma pesquisa hoje no parque de mamíferos de médio e grande porte, né, que a UERJ está fazendo. Encontrou 3 espécies ameaçadas de extinção,
e dentro de biodiversidade nós estamos comparados a parques com 30 mil, 40 mil hectares, a gente com 1.100 hectares, ou seja, o parque está sendo um refúgio para muitas espécies que em outras unidades não estão ocorrendo, e aqui está ocorrendo. Então, ou seja, esse tipo de atividade não pode porque ela impacta dessa forma, e ela impactando dessa forma eu vou estar afugentando esse tipo de animais. Então, assim, é uma série de discussões, uma série de perguntas que vão ser feitas, né, que vão gerar, né, isso é normal, e a gente conseguir chegar no meio termo. Não é fácil, não vou falar que é fácil, principalmente se o plano de manejo não permite esse tipo de atividade, a gente conseguir chegar, mas não é impossível, entendeu? É uma provocação de estudar e a gente conseguir conciliar de forma a interação do homem com a natureza, de forma que você cuide dela, que você proteja e que você usufrua dela, não da forma de tirar algo dela, né, de você cortar um cajado, né, de você levar, né, a rocha do rio, de você pegar e capturar um animal e levar para sua casa. Não, você usufrui dela com higiene mental, respirando um ar puro, né, contemplando ela de forma que você cria um equilíbrio espiritual, uma coisa tão uma conexão tão grande com a natureza que você saia diferente, saia transformado ao ponto de querer cuidar mais, de querer reproduzir isso para outras pessoas. Cara, eu tive uma experiência fantástica, eu quero que você tenha essa experiência. E aí imagina que cada um que esteja, né, que tem esse tipo de experiência, saia de lá impactado, conectado com a natureza, né, ao ponto de querer cuidar também. A gente viu aí que, né, a pandemia criou várias doenças, né, mentais que muitas pessoas conseguiram se curar de ansiedade tendo contato com a natureza. Se não fosse o contato com a natureza, talvez teria se matado, pirado, como aconteceu com realmente muitas nesse pessoas. ponto